Se você já se pegou pensando, eu vi um demônio, eu senti uma presença, ou tem alguma coisa aqui, e se o problema não for falta de fé, mas excesso de imaginação sem base bíblica, porque tem gente vivendo com medo do invisível, interpretando qualquer ansiedade como ataque espiritual e qualquer sonho como revelação. E isso não só rouba a paz, isso distorce o Evangelho. Fica comigo, porque no final você vai saber como a Bíblia descreve o mundo espiritual. Por que não é comum um cristão ver demônios e como lutar a guerra espiritual do jeito certo, sem paranoia, sem misticismo e com segurança em Cristo. Para começar do jeito certo, eu quero te convidar a fazer uma troca de lente, porque muita confusão nessa área nasce de uma pergunta errada. A pergunta errada é: cristão vê demônio? A pergunta bíblica é: como a Bíblia descreve o confronto com o mal? E quando você abre as Escrituras com honestidade, sem folclore, sem misticismo importado, você descobre um padrão muito claro. O normal na Bíblia não é gente enxergando seres circulando pelo ambiente como se fossem criaturas visíveis. O normal na Bíblia é ver pessoas oprimidas, pessoas escravizadas, pessoas dominadas por trevas. E Deus, em sua misericórdia, libertando essas pessoas com autoridade. Isso muda tudo, porque te tira do sensacionalismo e te leva para a realidade do Evangelho. Pensa comigo na vida de Jesus. Ele enfrentou demônios? Sim. Ele expulsou demônios? Sim. E ele não tratou isso como brincadeira, nem como encenação. Só que repare na cena. Jesus não está numa caçada paranoica, farejando presenças em cada esquina. Ele está no caminho, ensinando, curando, anunciando o reino. E quando o mundo espiritual se manifesta, a Bíblia descreve o encontro de Jesus com alguém. Um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa que está sofrendo. O que Jesus vê é uma pessoa. O que os discípulos veem é uma pessoa. E quando Jesus ordena que o espírito saia, o foco não vira o monstro invisível. O foco é a libertação e a restauração do ser humano. Por quê? Porque o alvo do Evangelho não é te deixar curioso com o inferno, é te mostrar o poder do céu resgatando quem estava preso. Presta atenção nessa parte, porque isso te dá segurança. Demônios são espíritos, anjos caídos, seres sem corpo físico. Eles não são como nós. Você não toca um demônio como toca numa mesa. Você não mede um demônio com régua. Então, quando alguém cria uma cultura em que todo crente vê demônio, em que todo lugar tem um vulto, em que toda noite alguém viu uma sombra passando, o que está acontecendo ali é um desvio de expectativa. É uma fé que foi treinada para o espetáculo, não para a Escritura. A Bíblia não constrói o cristão como caçador de fenômenos. Ela constrói o cristão como alguém que vive pela fé, com sobriedade, vigilância e obediência. E aqui eu quero te colocar dentro de uma cena mental bem real. Imagine um cristão simples, voltando para casa, cansado, com a mente carregada. Ele entra num quarto escuro. O coração já está acelerado por preocupação, ansiedade, estresse, culpa ou medo. E de repente, qualquer barulho vira sinal, qualquer sombra vira prova, qualquer sensação vira presença. Só que isso não é discernimento espiritual. Isso é um coração assustado interpretando o mundo pela lente do medo. E o medo tem um poder cruel. Ele faz a pessoa olhar para o invisível como se estivesse em guerra contra um inimigo que é maior do que a paz de Deus. É como se ela vivesse assim: eu preciso enxergar o que está escondido para me proteger. Mas a Bíblia te protege de outro jeito, não te mandando ver, mas te mandando confiar. Porque perceba, nos evangelhos e em Atos, o padrão não é a igreja indo atrás de demônios para ver demônios. O padrão é o reino de Deus avançando e as trevas reagindo. Quem chama a atenção na história não é a manifestação do mal, é a autoridade do Cristo. Quando os apóstolos lidam com possessões, eles lidam com pessoas. Eles falam com a pessoa.
Eles ordenam com autoridade. E a glória não fica no evento. A glória fica no nome de Jesus que liberta. A pessoa volta a si. A vida é restaurada. O caos recua. Isso é evangelho. E por que isso importa tanto para você hoje? Porque existe uma dor silenciosa no meio cristão. Muita gente está com a fé drenada por uma espiritualidade baseada em susto. Um cristianismo em que o coração vive em alerta constante, como se qualquer ruído fosse uma emboscada. E quando isso acontece, você perde duas coisas preciosas. Primeiro, você perde a paz, porque passa a viver refém de sinais. Segundo, você perde o foco, porque começa a tratar a vida cristã como uma caça ao invisível, e não como um caminhar diário de santidade. E o inimigo adora isso, porque ele não precisa nem te derrubar em pecado escandaloso. Basta te distrair, te cansar, te confundir, te manter num estado de medo contínuo. Um cristão apavorado é um cristão improdutivo. Um cristão preso em paranoia vira presa fácil para superstição e manipulação. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, do tipo que mexe com a gente. Por que tanta gente quer ver demônio? Muitas vezes, sem perceber, porque quer certeza sensorial. A pessoa quer um cristianismo que ela possa enxergar, apontar, provar com o dedo. Só que Deus não nos chama para caminhar por prova de arrepio. Deus nos chama para caminhar por fé. E fé não é ingenuidade, é confiança no que Deus disse. É por isso que a Escritura é tão cuidadosa. Ela não alimenta a nossa curiosidade mórbida, ela alimenta a nossa convicção. Ela não te convida para interpretar tudo como manifestação. Ela te convida para resistir ao diabo, permanecer firme e guardar o coração. Então, quando você ouve a afirmação "crente vê demônio", pare e compare com o padrão bíblico. A Bíblia não diz que isso é normal. A Bíblia mostra que o mal atua, tenta, engana, oprime e, em casos específicos, possui. Mas o ponto central é: Deus reina. Cristo vence. A palavra ilumina, o Espírito sustenta. E o cristão enfrenta essa realidade não com medo e superstição, mas com sobriedade, com oração, com verdade, com fé e com discernimento. E aqui está o detalhe mais libertador. Se você pertence a Cristo, você não precisa ver seres para estar seguro. Você precisa estar em Cristo. É isso que te guarda, é isso que te sustenta. Você pode não entender tudo o que acontece no invisível e ainda assim viver firme, porque a sua segurança não vem da sua capacidade de perceber o que está escondido. Vem da fidelidade de Deus que te chamou, te salvou, te guarda e te conduz. Então, antes de você cair na armadilha de interpretar cada sensação como entidade, volta para o que é normal nas Escrituras. Jesus encontra pessoas. Ele restaura pessoas. Ele liberta pessoas. Ele chama pessoas para a luz. Esse é o centro. O resto, quando vira espetáculo, rouba o lugar que pertence ao Evangelho. E se isso já te fez respirar diferente, guarda essa frase. A Bíblia não treina você para ver sombras. Ela treina você para enxergar Cristo. Se o primeiro ponto te colocou com os pés no chão da Bíblia, o segundo vai mexer com uma coisa ainda mais íntima. O que acontece dentro de você quando o medo vira a lente pela qual você interpreta o mundo. Porque existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a pessoa para de vigiar e começa a suspeitar. E quando isso acontece, ela não está mais vivendo pela fé. Está vivendo por um radar de ameaça. E aí o resultado é sempre o mesmo. Demônio em tudo, paz em nada. Você já percebeu como o medo não chega gritando? Ele chega sugerindo. Ele não diz você vai enlouquecer, ele diz e se tiver alguma coisa aqui? E se isso for um ataque? E se aquele sonho foi espiritual? E se aquela dor no peito é opressão? E se aquele barulho na sala foi um sinal?
O medo começa como um sussurro, mas logo vira um sistema, e quando vira sistema, ele reorganiza sua vida inteira. Ele muda sua rotina, sua oração, sua forma de dormir, sua forma de entrar em casa, sua forma de olhar para a gente. Você não vive mais, você reage. Presta atenção, existe uma diferença gigante entre levar o mundo espiritual a sério e viver prisioneiro de uma paranoia espiritual. Levar a sério é bíblico, paranoia não é. A Bíblia manda vigiar, sim, mas também manda descansar, confiar, repousar em Deus. A Bíblia manda resistir ao diabo, sim, mas também manda lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Quando a sua vida vira um estado permanente de alerta, alguma coisa saiu do eixo. E esse desequilíbrio costuma nascer de um lugar bem humano. Uma mente cansada, um coração sobrecarregado, um corpo sem descanso e uma fé que começou a ser alimentada mais por histórias do que pela palavra. Deixa eu te colocar numa cena que muita gente já viveu, mas poucos admitem. A pessoa está numa fase difícil, problemas em casa, luta com pecado, culpa acumulada, ansiedade, sono ruim. Ela começa a acordar pesada, sem alegria, sem vontade de orar. Aí alguém diz, isso é demônio. E aquela frase cai como uma luva, porque dá um culpado externo imediato. Pronto, a explicação ficou fácil. Só que, junto com a explicação fácil, vem um pacote cruel. Agora, tudo vira sinal, tudo vira ataque, tudo vira perseguição. A pessoa passa a ter medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo de silêncio, medo de quarto, medo de madrugada. E, em vez de caminhar para a cura, ela começa a caminhar para o pânico. E aqui está o que pouca gente fala. Muitas vezes, o medo vira lente porque a pessoa foi treinada a enxergar o mundo por uma espiritualidade baseada em susto. Ela não foi discipulada para discernir, foi condicionada a interpretar. E interpretar sem critério é perigoso, porque aí o cristão começa a chamar de espiritual aquilo que pode ser simplesmente humano. Exaustão, trauma, ansiedade, falta de sono, desequilíbrio emocional. E não é que o mundo espiritual não exista. É que você não tem o direito de jogar tudo dentro da mesma caixa e chamar de guerra, o que na prática é um pedido de socorro da alma. Tem gente que passa anos sem paz porque vive assim. Qualquer problema é maldição, qualquer discussão é seta, qualquer doença é opressão, qualquer tristeza é treva. E o coração vira um campo minado. Só que pensa comigo, que tipo de vida cristã é essa? Uma vida onde você nunca descansa, nunca celebra, nunca consegue simplesmente agradecer. O resultado é um cristão tenso, irritadiço, desconfiado, sem doçura, sem leveza, sempre na defensiva. E isso, por si só, já revela que algo está errado, porque o fruto do Espírito inclui paz. E paz não é a ausência total de luta. Paz é a presença de Deus no meio da luta. Se você perdeu isso, você precisa recalibrar. Eu quero te mostrar uma armadilha mais profunda. Quando o medo vira lente, ele começa a produzir provas para justificar o próprio medo. Como assim? A pessoa tem medo e começa a reparar em tudo que confirma o medo. Ela não repara no que desmente. Se ela ouve um estalo na madeira, pronto, tem algo aqui. Mas se ela ouve 10 estalos iguais durante o dia, ela ignora. À noite, tudo ganha peso. A mente cansada, no escuro, com ansiedade, vira um projetor. E aí surgem as sensações. E quando surgem sensações, ela chama de presença. Só que a Bíblia nunca ensinou você a guiar sua vida por sensação. A Bíblia ensinou você a guiar sua vida por verdade. E aqui entra um ponto pastoral, bem pé no chão. Existe gente que está sinceramente buscando Deus, mas está sendo adoecida por excesso de foco no diabo. E eu vou dizer isso com cuidado. Tem cristão que fala mais do diabo do que de Cristo. Tem cristão que tem mais medo do inferno do que esperança do céu. Tem cristão que confia mais no que ouviu dizer do que na palavra. E aí,
a fé fica fraca, porque fé cresce quando você contempla a grandeza de Deus, não quando você coleciona histórias de terror espiritual. Perceba, quando o medo vira lente, até a oração muda. A pessoa não ora mais como filho, ora como alguém tentando se proteger. Ela não ora em adoração, ora em urgência constante. Ela não ora com confiança, ora com desespero. Ela começa a repetir fórmulas, frases decoradas, palavras de comando, como se Deus fosse um sistema de segurança que você ativa. E isso cansa, e cansa muito, porque a alma sabe quando está vivendo uma relação e quando está vivendo um mecanismo. Então, qual é o caminho bíblico para quebrar essa lente do medo? Primeiro, trazer tudo para a luz da palavra, não da sensação, não do relato de alguém. Palavra. Segundo, reconhecer que Deus não te chamou para viver dominado por pavor. Deus não nos deu espírito de medo. E isso não é frase bonita, é diagnóstico e direção. Terceiro, ajustar o foco. A pergunta não é o que tem nesse quarto. A pergunta é quem governa a minha vida? E se Cristo governa, então você não está à mercê de sombras. E eu quero te fazer outra pergunta, com amor, mas direta. Quando você percebe que vive em alerta o tempo todo, isso te aproximou de Deus ou te fez viver tenso e distante? Porque tem uma diferença entre temor reverente e terror paralisante. Temor reverente te faz obedecer. Terror paralisante te faz travar. Temor reverente te faz buscar santidade. Terror paralisante te faz buscar controle. E controle é a tentativa humana de substituir confiança. Imagina a seguinte cena. Você acorda de madrugada com o coração acelerado. A casa está silenciosa. Você pensa, tem algo aqui. Nesse segundo, você pode seguir duas rotas. A rota do medo diz, eu preciso ver, identificar, confirmar, sentir. A rota da fé diz, eu não preciso enxergar nada para descansar. Eu preciso lembrar quem é meu Deus. E aí você ora. Simples, sem teatro, sem histeria. Você confessa sua confiança, pede paz, entrega sua mente, pede que Deus guarde sua casa e seu coração, e você volta a dormir. Isso não é covardia, isso é maturidade, porque maturidade espiritual não é viver vendo coisa. Maturidade espiritual é viver sem ser governado pelo medo. É saber que o diabo existe, mas que ele não é soberano. É saber que a guerra é real, mas que a vitória é de Cristo. É saber que há tentações e ciladas, mas que Deus provê armadura. E a armadura não é um amuleto emocional. É uma vida firmada na verdade, na justiça, na fé e na palavra. Então, se você hoje está nessa prisão, demônio em tudo, paz em nada, eu quero te dizer com carinho, Deus não quer você vivendo assim. Não é isso que Jesus comprou para você na cruz. Ele comprou paz com Deus. Ele comprou acesso ao Pai. Ele comprou liberdade do pânico. E quando a lente do medo tenta tomar o seu olhar, você precisa fazer o que a Bíblia manda: resistir, permanecer firme, renovar a mente e encher o coração com a verdade. E é exatamente por isso que o próximo ponto é tão importante. Porque a Bíblia não te deixa só com não tenha medo. Ela te dá um caminho prático, sólido, diário, para enfrentar o mal do jeito certo, sem paranoia, sem superstição, sem espetáculo, com sobriedade, armadura e resistência. A gente chega no ponto que realmente muda o jogo, porque depois de entender que a Bíblia não alimenta essa caça ao invisível, e depois de encarar o perigo do medo virando lente, vem a pergunta que vale ouro. Então tá, o que Deus manda eu fazer na prática quando eu sei que existe batalha espiritual, mas eu não quero viver paranoico? E a resposta bíblica é simples, firme e repetida. Resistir, vigiar e vestir a armadura. Não é ver, é permanecer. E já começa com uma verdade libertadora. A Bíblia nunca colocou o cristão como um detetive do oculto. Ela coloca como um soldado sóbrio e um filho seguro. Você não precisa enxergar para obedecer. Você não precisa sentir para permanecer.
Você não precisa interpretar sinais para caminhar com Deus. O chamado bíblico não é para você ficar obcecado com o inimigo. É para você ficar firmado em Cristo. Isso muda tudo. Pensa numa cena bem real, dessas do dia a dia. Você sai de casa e percebe que o dia está estranho. A mente já começa a puxar conclusões. Isso é ataque. Hoje vai dar ruim. Tem alguma coisa no ar. A Bíblia entra no meio dessa tempestade e fala: calma, não é hora de caçar explicação secreta. É hora de fazer o básico com profundidade. É hora de ficar firme. Sabe por quê? Porque a fé madura não vive de arrepio. Vive de alicerce. A primeira ordem é resistir. E resistir na Bíblia não é gritar para o vento, não é entrar num transe, não é sair batendo em tudo. Resistir é um posicionamento interno, consciente e obediente. É quando você diz: eu não vou negociar com a tentação. Eu não vou flertar com a mentira. Eu não vou abrir espaço na minha mente para pânico. Eu não vou alimentar essa imaginação com terror. Resistir é fechar a porta. É cortar o ciclo. É não dar conversa ao que quer te arrastar. Porque muita gente perde a batalha não na hora do impacto, mas na hora do diálogo. A tentação não chega com um cartaz. Ela chega com uma sugestão. Só mais um clique. Só mais uma olhada. Só mais um gole. Só mais uma mentirinha. Só mais um ataque de raiva. Só mais um pensamento de ódio. E quando você percebe, você já abriu a porta, já colocou uma cadeira, já preparou café e virou anfitrião do que deveria ter sido expulso logo no início. Resistir é dizer não no começo, não quando já está tarde. A segunda ordem é vigiar. E aqui a gente precisa tirar a vigilância da fantasia e trazer para a vida real. Vigiar não é ficar desconfiando de tudo. Vigiar é ficar atento a você, à sua rotina, à sua alimentação espiritual, ao seu sono, à sua mente, ao que você anda consumindo, ao que você anda alimentando. Porque tem gente que passa o dia inteiro enchendo a cabeça de conteúdo que gera medo, confusão e histeria. E à noite quer dormir em paz. Não dá. A mente é um campo. O que você semeia, você colhe. Vigiar é perceber os gatilhos. Por exemplo, você sabe que quando dorme mal, sua ansiedade dobra. Quando fica isolado, você fica mais vulnerável. Quando você deixa a Bíblia de lado por semanas, sua mente começa a ser treinada por outras vozes. Quando você passa tempo demais alimentando suspeita, você perde doçura. Vigiar é olhar para isso e dizer: eu não vou brincar com minha alma, porque Deus te deu responsabilidade. E maturidade cristã não é só orar para Deus tirar, é também organizar a vida para não cair. A terceira ordem amarra tudo: vestir a armadura. E aqui é onde muita gente se engana, porque acha que a armadura é uma oração repetida como mantra. Mas a armadura no texto bíblico não é um feitiço. É uma vida. É um conjunto de práticas e convicções que te deixam firme quando a pressão vem. E deixa eu te colocar a armadura para virar imagem na tua cabeça. Imagina um soldado indo para a batalha de chinelo. Ele até pode ser corajoso, mas vai se ferir cedo. Imagina um soldado bem equipado. Ele não está confiando no sentimento de coragem. Ele está preparado. A armadura faz isso com você. Ela não te torna invencível por emoção. Ela te torna firme por estrutura. A verdade, como sinto, é você parar de se enganar. É você dizer: eu não vou viver de mentira. Mentira sobre Deus, mentira sobre mim, mentira sobre meu pecado, mentira sobre minhas desculpas. Tem gente que está apanhando porque vive num teatro interno. A verdade te alinha. A justiça como couraça é uma vida de integridade, porque pecado não confessado sempre enfraquece. Não é que o diabo seja mais forte, é que você ficou exposto. Integridade não é perfeição, é arrependimento real, confissão, retorno ao caminho, coração quebrantado. Isso fecha brechas. O evangelho da paz nos pés é estabilidade. É você lembrar: eu estou em paz com Deus.
Não é pânico, não é perseguição imaginária, é paz comprada por Cristo. E quem está em paz com Deus não precisa viver em guerra com o mundo inteiro. O escudo da fé é o que apaga os dardos inflamados. E aqui é importante, dardo inflamado é pensamento que chega queimando. Você está sozinho, Deus não te ouve, você vai cair de novo, você não presta, sua casa está amaldiçoada. Não tem saída. Fé é levantar o escudo e dizer: isso não passa de dardo, eu não vou receber isso como verdade. E você não levanta o escudo com grito, você levanta com convicção. O capacete da salvação é proteção da mente. É lembrar quem você é em Cristo. Porque quando você esquece isso, sua cabeça vira terra sem cerca. Vem culpa, vem acusação, vem desespero. O capacete é: eu pertenço a Jesus, eu fui comprado, eu estou sendo transformado, eu não sou definido pelo meu pior dia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é para enfeite, é para uso, não é para ficar bonita na estante, é para sair da boca na hora certa. Jesus, quando foi tentado, não ficou discutindo. Ele respondeu com escritura, e isso ensina algo profundo. Tem batalha que você não vence com argumento, você vence com verdade. E aqui eu quero te dar um exemplo bem concreto para você enxergar isso funcionando. Imagina que você acorda com um peso, um pensamento vem: hoje vai acontecer algo ruim. Se você entra nisso, a ansiedade cresce. Se você veste a armadura, você faz o contrário. Você identifica o pensamento como um dardo, levanta o escudo e responde com verdade: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você respira, faz uma oração simples e segue o dia com sobriedade. O medo vai até tentar insistir, mas você não alimenta, você não conversa, você não dá palco. Percebe o padrão? Resistir é cortar, vigiar é prevenir, a armadura é sustentar. E isso protege você de dois extremos perigosos. De um lado, o ceticismo que finge que não existe guerra. Do outro, o pânico que vê guerra em tudo. A Bíblia te chama para equilíbrio, sobriedade, firmeza, confiança. E tem mais um detalhe que muita gente ignora. Quando a Bíblia manda vestir a armadura, ela está te puxando para uma vida de disciplina espiritual. E disciplina não é peso. Disciplina é liberdade. Porque a pessoa disciplinada não é escrava de sensação. Ela ora quando sente e quando não sente. Ela lê quando está animada e quando está seca. Ela congrega quando está bem e quando está fraca. E essa consistência cria força. Então, se alguém te pergunta: cristão vê demônio mesmo? Você pode responder com serenidade: a questão não é ver, a questão é permanecer firme em Cristo. E se alguém diz: mas eu sinto uma presença, você pode responder: eu sinto muitas coisas, mas eu obedeço a palavra. E se alguém diz: então como eu luto? Você diz: eu resisto à tentação, eu vigio minha vida e eu visto a armadura todos os dias. E é isso que te devolve paz. Não porque o mundo ficou perfeito, mas porque você parou de viver refém. Você saiu do cinema do medo e voltou para o chão firme da Escritura. E quando você vive assim, você não precisa procurar demônios para provar que é espiritual. Sua espiritualidade aparece no que a Bíblia chama de firmeza, santidade, serenidade e confiança. A gente entra numa área que, se você acertar, você ganha paz. E se você errar, você perde anos. Porque existe um perigo silencioso no meio cristão. Gente que confunde discernimento com misticismo. E o resultado é sempre o mesmo. A pessoa acha que está mais sensível espiritualmente, mas na prática ela está só mais confusa, mais reativa, mais desconfiada e mais vulnerável à própria imaginação. Discernimento bíblico não é sentir coisas. Discernimento bíblico é enxergar com a luz da palavra. É como trocar uma lâmpada fraca por um holofote firme. Você não precisa de arrepio para reconhecer erro.
Você não precisa de sonho para obedecer. Você não precisa de sinal estranho para tomar decisões. Deus não te chamou para viver por pressentimento. Deus te chamou para viver por fé. E fé se alimenta do que Ele já disse. E aqui vai a pergunta que já começa cutucando de propósito. Quantas vezes você já se enganou achando que era Deus te avisando, quando na verdade era só ansiedade? Quantas vezes você já interpretou um dia ruim como ataque espiritual, quando era cansaço, estresse, falta de sono, sobrecarga emocional? E quantas vezes você já ouviu alguém dizer: Deus me revelou, mas o que veio depois foi só controle, manipulação e medo? Pois é, discernimento sem misticismo é exatamente isso. Aprender a testar sem cair no auto-engano. Porque existe uma tentação muito humana, querer uma explicação mística para fugir da responsabilidade prática. É mais confortável dizer, foi o inimigo, do que admitir, eu estou negligente. É mais fácil dizer, eu tive uma visão, do que dizer, eu preciso pedir perdão. É mais atraente dizer, eu senti um peso, do que dizer, eu estou alimentando pensamentos tóxicos. O misticismo, muitas vezes, é só uma maquiagem espiritual para uma bagunça interior. E agora vem o coração disso aqui. A Bíblia manda testar, não manda adivinhar, não manda absorver-lo tudo, não manda aceitar qualquer discurso espiritual como se fosse ouro. Ela manda examinar, conferir, peneirar, e isso é libertador. Imagina uma cena mental bem simples. Você está com um copo de água na mão. Alguém chega e diz, pode beber, confia. Mas você não conhece a pessoa. Você não sabe de onde veio essa água. Você não sabe o que tem ali. Você vai beber no automático? Não. Você vai testar. Você vai cheirar. Você vai olhar. Você vai ter prudência. Por quê? Porque sua vida importa. Sua saúde importa. Aplica isso à alma. Por que você beberia qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer sensação, qualquer voz, sem testar? E como é que você testa sem se enganar? Primeiro, pela Escritura. Sempre começa aí. Se aquilo te empurra para longe de Cristo, isso não vem de Deus. Se aquilo diminui a obra de Cristo, isso não vem de Deus. Se aquilo contradiz o caráter de Deus revelado na palavra, isso não vem de Deus. Deus não se desmente. Deus não muda de personalidade. Deus não... Hoje é luz e amanhã é confusão. Então o teste número 1 é: isso combina com a Bíblia ou só combina com a minha vontade? Porque a nossa vontade é perigosa. A gente consegue espiritualizar qualquer coisa. Quer terminar um relacionamento? Deus me revelou. Quer mudar de igreja por orgulho ferido? Deus me mostrou. Quer fazer um negócio errado? Deus abriu a porta. Discernimento bíblico é quando você tem coragem de dizer, nem toda porta aberta é Deus. Às vezes, é só tentação com maçaneta. Segundo, você testa pelos frutos. E aqui é muito prático. Isso gerou humildade ou soberba? Isso gerou arrependimento ou acusação? Isso gerou paz e sobriedade ou pânico e paranoia? Isso gerou amor e reconciliação ou divisão e fofoca? Porque tem discernimento que só produz caos. A pessoa diz que vê muito e no fim ela só espalha medo. Ela só aponta dedo. Ela só enxerga demônio nos outros, mas nunca enxerga o orgulho nela mesma. Isso não é discernimento. Isso é cegueira espiritual fantasiada de sensibilidade. Terceiro, você testa pelo caminho da sabedoria, não pelo impulso. Misticismo sempre te empurra para a pressa. Faz agora, corre, toma decisão já. Discernimento bíblico te chama para sobriedade, para oração, para conselho, para tempo. Deus não tem problema com processo. Quem tem problema com processo é a ansiedade. Pensa numa pessoa que recebe uma impressão espiritual e em 30 minutos já está mudando toda a vida, já está rompendo relações, já está acusando gente, já está criando teoria. Isso é o retrato do auto-engano. A sabedoria bíblica diz, calma, ore, examine,
Consulte homens e mulheres piedosos. Olhe de novo, volte para a palavra. E se for de Deus, vai permanecer firme sem precisar de histeria. Quarto, você testa com humildade comunitária. E isso aqui salva vidas espirituais. A Bíblia nunca te ensinou a ser uma ilha mística. Ela te colocou num corpo. E corpo tem conselho, tem correção, tem maturidade. Tem gente que diz: eu não preciso ouvir ninguém, Deus. Fala comigo. E eu te digo com carinho, isso é o começo de muita queda feia. Porque quando você se fecha para a correção, você abre espaço para delírio. A pessoa vira a própria régua. E quando você vira a própria régua, qualquer coisa vira confirmada. Discernimento bíblico diz: eu posso estar errado. Isso é maturidade. A pessoa madura não tem medo de revisar. Ela não vive se defendendo. Ela não vive querendo estar certa. Ela quer estar fiel. Ela quer agradar a Deus. E essa postura protege. Deixa eu tocar num ponto que é bem dor real. Tem muita gente cansada porque vive tentando interpretar tudo. Um sonho vira recado. Um arrepio vira sinal. Uma dor de cabeça vira ataque. Um atraso no trânsito vira trava espiritual. E a pessoa entra numa vida de exaustão mental, porque ela não consegue simplesmente viver como filho de Deus em paz. E sabe por que isso acontece? Porque o misticismo transforma a vida num suspense eterno. E Deus não te chamou para viver num filme de terror. Deus te chamou para viver na luz. Discernimento sem misticismo é quando você aprende a separar o que é espiritual do que é emocional, o que é tentação do que é cansaço, o que é pecado do que é trauma, o que é batalha do que é consequência de escolhas. E isso é muito mais espiritual do que ficar vendo coisa. Porque aqui você não está alimentando medo, você está exercendo domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. Então, na prática, como você não se engana? Você faz perguntas simples, mas poderosas. Isso me aproxima de Cristo ou me afasta? Isso está alinhado com a palavra ou só com minha emoção? Isso produz santidade ou só produz pânico? Isso gera amor e humildade ou gera superioridade e acusação? Eu estou disposto a ser corrigido ou eu já decidi e só quero sinal para confirmar? Se você fizer essas perguntas com sinceridade, você começa a enxergar a diferença entre discernimento e fantasia. E aqui vem um fechamento bem forte para esse ponto. O diabo não precisa te derrubar com uma aparição. Às vezes, ele te derruba com exagero, com confusão, com extremos, com misticismo que te afasta do simples. Palavra, oração, vigilância, comunhão, santidade. E quando você volta para o simples, você fica firme. Você para de ser brinquedo de sensação. Você vira alguém sólido. E isso prepara o terreno para o próximo passo. Porque depois de aprender a testar sem se enganar, a gente precisa falar sobre como manter uma vida espiritual equilibrada, sem paranoia e sem ingenuidade, com a paz que Cristo dá e a sobriedade que a Bíblia exige. Se existe uma coisa que muda tudo, é essa imagem. Cristo no trono. Não a sua ansiedade, não a sua imaginação, não o seu trauma, não o seu passado, não a sua culpa, não o IC, não o medo. Cristo no trono. Porque quando o medo toma o trono, você vira refém. Você não percebe na hora, mas a sua fé vai ficando tensa. Você até ora, mas ora como quem está se defendendo. Você até lê a Bíblia, mas lê como quem está procurando emergência, não alimento. Você até vai ao culto, mas vai como quem está buscando alívio, não adoração. E aí, sem perceber, o centro da sua vida espiritual deixa de ser Deus e passa a ser você tentando sobreviver. Agora pensa comigo numa cena bem cotidiana. Você acorda, pega o celular e antes mesmo de lavar o rosto, sua mente já está acelerada. Um monte de coisa para resolver, um monte de notícia ruim, uma mensagem atravessada, um boleto, uma cobrança, uma lembrança amarga.
E de repente, você já está armado por dentro. Você nem começou o dia e já está no modo guerra. Aí, você tenta viver assim, dia após dia, e uma hora, você começa a ver ameaça em todo lugar. Você interpreta tudo como perseguição, tudo como ataque, tudo como sinal de que algo está contra você. E de tanto olhar para isso, você cria um mundo onde o medo manda. Só que a verdade que liberta é outra. A história não está nas mãos do medo. A história está nas mãos de Cristo. E isso não é frase bonita, isso é chão firme. Isso muda a forma como você respira, muda a forma como você dorme, muda a forma como você responde, muda a forma como você enfrenta. Porque quando Cristo está no trono, você entende 3 coisas que arrancam o veneno do pânico. A primeira, você não está sozinho. O medo sempre te isola. Ele te faz sentir que ninguém entende, que ninguém ajuda, que ninguém se importa, que você tem que resolver tudo no braço. Mas Cristo no trono significa presença real, significa pastor. E um presente significa Senhor que guarda, significa Deus que sustenta. Você não é um crente largado no mundo tentando não ser destruído. Você é ovelha cuidada, e o cuidado de Deus não é teórico, ele é diário. A segunda, você não precisa controlar o invisível para viver em paz. Tem gente que quer mapear tudo, onde está o inimigo, qual é a ação, qual é o nome, qual é a estratégia, qual é a brecha, qual é a hora. E nisso, a pessoa vira escrava do próprio esforço. Mas Cristo no trono significa que você não foi chamado para ser investigador de trevas. Você foi chamado para ser filho da luz. A sua parte não é controlar tudo. A sua parte é obedecer a Deus, resistir ao pecado, vigiar o coração, permanecer na palavra, orar sem cessar e caminhar em santidade. O resto é com Ele. É libertador perceber isso. Deus não te pediu para dominar o universo espiritual. Deus te pediu fidelidade. A terceira, o medo não é um bom conselheiro, e Cristo é. O medo sempre te empurra para extremos. Ou você fica paranoico, vendo inimigo em tudo, ou você vira negligente, achando que nada importa. Cristo no trono te dá equilíbrio. Você leva o mal a sério, mas você não se ajoelha diante dele. Você não brinca com tentação, mas você também não entra em pânico. Você não vive ingênuo, mas também não vive atormentado. É sobriedade com paz, é coragem com humildade, é firmeza sem espetáculo. Agora deixa eu te mostrar como isso aparece na prática, bem vida real. Você conversa com alguém e a pessoa te trata com frieza, medo no trono. Estão contra mim, tem algo espiritual nisso, querem me derrubar, preciso me defender. Cristo no trono. Eu posso não saber o motivo, mas eu sei quem governa meu coração. Vou responder com mansidão e vigilância. Se houver pecado, eu corrijo. Se houver injustiça, Deus sabe tratar. Eu não vou perder minha paz por causa disso. Você passa por uma semana pesada, cansativa, emocionalmente drenante. Medo no trono. Estou sendo atacado, estou perdendo a fé, tudo está errado. Cristo no trono. Eu estou cansado. Preciso descansar, preciso voltar ao simples, palavra, oração, comunhão, disciplina. Deus não me abandonou porque eu estou fraco. A graça é para os fracos. Você tem uma tentação recorrente. Medo no trono. Eu nunca vou vencer. Eu devo estar possesso. Eu sou um caso perdido. Cristo no trono. Eu luto com armas espirituais. Eu confesso, eu busco ajuda, eu corto atalhos, eu fujo do que me derruba, eu encho a mente do que é santo. Eu não sou definido pela tentação. Eu sou definido por Cristo. E eu não luto para ser aceito. Eu luto porque já fui aceito. Percebe a diferença? Um é desespero. O outro é fé aplicada. E aqui tem uma chave que muita gente ignora. Quando você coloca o medo no trono, você dá ao inimigo um poder que ele não tem. Você começa a viver como se ele fosse onipresente, como se ele fosse soberano, como se ele mandasse. E isso é idolatria disfarçada. Sim, é forte, mas é real.
Atribuir ao inimigo um controle que só Deus tem é trocar o centro, é deslocar o coração. Por isso a verdade que liberta não é você é forte. A verdade que liberta é Cristo é Rei. E quando Cristo é Rei, sua mente volta para o lugar. Seu coração volta para o lugar. Sua fé volta para o lugar. Você para de viver reagindo. Você começa a viver respondendo. Você para de viver correndo atrás de sinais. Você começa a viver com direção. Você para de dramatizar tudo. Você começa a discernir com paz. E deixa eu dizer isso com muito carinho, mas com muita clareza. Tem gente que está há anos sem paz porque não perdeu a fé, perdeu o foco. Trocaram o evangelho pelo medo. Trocaram a confiança por vigilância paranoica. Trocaram a centralidade de Cristo por uma vida inteira de suspeitas. E Deus quer restaurar isso. Quer saber como começa? Com uma decisão interior simples, mas profunda. Senhor, eu devolvo o trono. Devolvo o controle que eu tentei segurar. Devolvo a necessidade de explicar tudo. Devolvo a mania de interpretar tudo. Devolvo a fome de certezas imediatas. Devolvo o hábito de viver na defensiva. Eu me rendo à tua soberania. Eu escolho confiar, porque no fim das contas, a paz não nasce quando você descobre tudo. A paz nasce quando você lembra quem está no trono. E quando isso acontece, até a guerra muda de nome. Não é mais um terror constante. É uma caminhada de fé. Você vigia, mas dorme. Você resiste, mas não treme. Você discerne, mas não delira. Você enfrenta, mas não se desespera, porque Cristo reina. E aí, quando você chega nesse ponto, você consegue finalmente viver a vida cristã do jeito que ela foi desenhada. Não como uma perseguição infinita, mas como uma peregrinação segura, com lutas reais, sim, mas com um rei real, maior que todas elas. Chegando até aqui, eu quero te parabenizar de verdade. Porque no meio de tanta confusão, barulho e medo espalhado por todo lado, você escolheu buscar luz. Você escolheu buscar discernimento. Você escolheu colocar Cristo no centro. E isso já é um passo de maturidade espiritual. Antes de você sair desse vídeo, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Faça uma oração comigo. Não uma oração de desespero, mas uma oração de entrega, de devolução do trono, de reposicionamento da alma. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes o medo tentou ocupar um lugar que não pertence a Ele. Nós confessamos que, em alguns momentos, enxergamos ameaça em tudo e perdemos a paz que o Senhor nos dá. Hoje, nós devolvemos ao Senhor o trono do nosso coração. Dá-nos discernimento sem misticismo, firmeza sem paranoia, vigilância sem pânico. Ensina-nos a resistir ao mal, a permanecer na Tua palavra e a descansar na Tua soberania. Guarda a nossa mente, fortalece a nossa fé e que Cristo reine sobre nós em cada pensamento, em cada decisão, em cada dia. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, eu quero muito te ouvir nos comentários. Escreve o que Deus ministrou ao seu coração. E se você não souber o que escrever, comenta exatamente assim: sou grato a Deus. Isso vai me mostrar quem ficou até o fim e, mais do que isso, vai ser uma declaração pública de fé e gratidão. E claro, se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixa o like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão precisando de direção e paz. E se você tiver no coração o desejo de contribuir com o canal, considere virar membro. E isso nos ajuda a manter esse trabalho firme e constante. E não sai agora não. Vou deixar mais 2 vídeos recomendados no final, com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, te guarde e mantenha Cristo no trono do seu coração.